Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Psi em Áudio. Olá a todos! Hoje, a nossa missão é espiar um pouco dentro da caixa de ferramentas de um terapeuta infanto-juvenil. A nossa fonte é um livro que eu considero essencial, que é o Terapias Cognitivo-Comportamentais para Crianças e Adolescentes, organizado pela Circe Salcides Petersen e pelo Ricardo Weiner. Um clássico já. Com certeza. E o subtítulo dele é Ciência e Arte, o que eu acho perfeito, e vai ser a nossa bússola hoje. Vamos tentar desvendar um pouco o projeto, sabe? A engenharia por trás da terapia, que é a ciência, mas também a criatividade, a sensibilidade, toda a adaptação necessária para aplicar isso, a arte da coisa. E essa combinação é o que torna o trabalho tão desafiador e, ao mesmo tempo, tão recompensador, né? A ciência nos dá o mapa, mas a arte é saber navegar no terreno. E cada criança é um terreno único. Não tem fórmula mágica que sirva para todo mundo. Exato. E é crucial reforçar isso, porque crianças não são adultos em miniatura. De jeito nenhum. A forma como elas sentem tristeza, raiva, medo é completamente diferente. O cérebro delas ainda está, em plena construção. Então a primeira pergunta que me vem é, por onde se começa? Qual que é o alicerce, a ideia principal que sustenta todo esse edifício da TCC infantil? O alicerce é o que a gente chama de modelo cognitivo. A ideia é, na verdade, surpreendentemente simples, mas muito, muito poderosa. Ela propõe que existe uma via de mão dupla constante entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Um influencia o outro. Exato, num ciclo contínuo. Para crianças, eu gosto muito de usar a analogia dos óculos. Imagina que os nossos pensamentos são as lentes através das quais a gente vê o mundo. Ok. Se as lentes estão limpas, com o grau certo, a gente vê as coisas com clareza. Mas se as lentes estão, embaçadas, sujas ou distorcidas, uma situação que é neutra pode parecer, de repente, assustadora, ou injusta, ou muito triste. O que, por sua vez, vai gerar um sentimento de medo ou raiva e um comportamento de evitação ou até agressividade. Entendi o ciclo. Mas aqui me surge uma questão talvez um pouco cética. Manda. Ao focar tanto no pensamento como uma lente distorcida, a gente não corre o risco de invalidar o sentimento da criança? Quero dizer, e se a situação for realmente ruim, tipo um caso de bullying na escola? O pensamento, ninguém gosta de mim, pode não ser uma distorção. Pode ser um reflexo da realidade. Exato. Um reflexo doloroso da realidade dela. Essa é uma pergunta excelente e absolutamente crucial. O objetivo da TCC nunca é dizer para a criança você está pensando errado. Certo. Ou seu sentimento não é válido. Pelo contrário, o primeiro passo é sempre validar a emoção. É chegar e dizer, eu entendo que você se sinta triste, é totalmente compreensível se sentir assim nessa situação. A questão não é negar a realidade, mas ampliar o campo de visão. Ampliar? Gostei. Mesmo numa situação de bullying, a gente pode ajudar a criança a investigar essa lente. O pensamento, ninguém gosta de mim, é 100% verdadeiro? Será que não existe nenhuma exceção? Um amigo, um professor... Alguém da família? Isso. A ideia não é transformar o pensamento em algo positivo e real, mas em algo mais flexível e principalmente mais realista. A gente passa de ninguém gosta de mim para algumas crianças na escola estão sendo malvadas comigo. Isso é horrível, mas existem outras pessoas que se importam comigo. Percebe a diferença? Faz uma diferença enorme. Sai de uma verdade absoluta, de uma sentença, para uma circunstância. Por mais difícil que seja. E isso me leva para outra questão, a estrutura. A terapia é esse espaço de exploração, mas o livro deixa claro que não é um bate-papo solto, né? Nem um pouco. O quadro 1.2 descreve uma sequência bem definida para sessões. Por que essa estrutura é tão importante? Porque para uma criança que talvez se sinta ansiosa ou com o mundo meio fora de controle, a previsibilidade é um porto seguro. Saber o que vai acontecer na sessão diminui a ansiedade e coloca ela no controle. A sessão geralmente começa com uma verificação do humor, um check-in emocional. E muitas vezes com recursos visuais, tipo um termômetro de emoções. Onde ela pode apontar como se sente. Exato, de 0 a 10.
Depois a gente define a agenda juntos. Eu pergunto, o que é importante para a gente conversar hoje? Isso torna a criança uma participante ativa. Não só alguém que recebe informação. Isso. E não um receptor passivo. E a famosa tarefa de casa? Isso não soa um pouco escolar demais? O nome pode assustar um pouco, mas a ideia é genial. A gente chama de missões ou desafios. São pequenas práticas para a criança levar o que ela aprendeu na sessão para a vida real. A terapia de verdade acontece entre uma sessão e outra, sabe? Entendi. Pode ser algo tipo, seu desafio essa semana é, quando sentir a raiva começando a subir, tentar respirar fundo 3 vezes antes de responder. É um treino. E no final da sessão, sempre fazemos um resumo e pedimos um feedback. O que você achou mais legal hoje? Teve algo que não gostou? Essa estrutura toda é o esqueleto, a ciência, que dá o suporte para que a arte possa florescer. E essa arte é a parte que o livro ilustra de forma brilhante. A transformação dessas ideias abstratas em ferramentas concretas, quase como brinquedos. Exatamente. A linguagem universal da criança é o brincar. Então, a terapia precisa falar essa língua. Não adianta eu falar sobre regulação da impulsividade, mas eu posso apresentar a metáfora do semáforo. Clássica. É uma das mais clássicas e eficazes. Como funciona na prática? Como você apresenta isso para uma criança de, digamos, 8 anos, que tem explosões de raiva, sem parecer um adulto dando sermão? Ótima pergunta. Você não chega e diz, você precisa controlar seus impulsos. Vamos usar o semáforo. Você pode começar de forma lúdica. Ei, vamos brincar de trânsito? Você sabe o que as cores do semáforo significam? E a partir daí a gente conecta com as emoções. O sinal vermelho significa pare. Antes de qualquer reação, antes de gritar ou jogar algo, o primeiro passo é simplesmente parar, congelar, respirar fundo. Criar um espaço. Isso. Criamos um milissegundo de espaço entre o gatilho e a ação. E nesse espaço entra o amarelo. Exato. O sinal amarelo é para pensar. É o momento do detetive de opções. Ok, eu parei. Agora, o que eu posso fazer? Quais são minhas escolhas? A gente ajuda a criança a levantar hipóteses. Tipo, Posso gritar, posso sair de perto, posso pedir ajuda, posso falar o que eu estou sentindo. E a gente avalia as consequências de cada uma. Se eu gritar, o que provavelmente vai acontecer? é um treino de planejamento e de empatia também, né? De pensar no outro. Totalmente. E, por fim, o verde. O sinal verde é siga. Depois de analisar as opções, a criança escolhe a que parece melhor e age. Mas age de forma consciente. E o mais fascinante é que, com a prática, esse processo que parece longo se torna quase automático. É a construção de um novo caminho neural, literalmente. Falando em raiva, outra ferramenta que o livro destaca é o termômetro da raiva. Parece simples, mas imagino que o impacto seja profundo. É imenso, porque um sentimento como a raiva pode parecer um monstro gigante, avassalador para a criança. O termômetro, que vai de um totalmente em paz a 10, explosivo, ajuda a criança a nomear e a quantificar a intensidade do que ela sente. Ah, então não é só com raiva ou sem raiva. Exatamente. Ela aprende que existe o nível 2, um pouco incomodado, o 5, irritado, o 8, muito furioso. Isso por si só já dá uma sensação de controle, sabe? E imagino que o pulo do gato seja identificar os sinais em cada nível. O que se faz no nível 4 para não chegar no 8. Exatamente esse é o ponto. A gente mapeia junto o que você sente no corpo quando está no nível 4. Talvez o coração comece a bater um pouco mais forte. E no 7? A mão começa a sechar. E para cada nível, a gente cria um cardápio de estratégias para esfriar. No nível 4, talvez ouvir uma música ajude. No 7, talvez seja preciso sair do ambiente, ir para o quarto e amassar uma almofada. A criança aprende a reconhecer os próprios sinais e a agir antes da explosão. E para a ansiedade, que é tão comum, tem uma metáfora que eu achei fantástica: o alarme falso. Como você explica para uma criança que aquele medo que parece tão real no corpo dela é, na verdade, um alarme falso? Essa é delicada,
porque o sentimento é 100% real. Sim, o corpo sente. O corpo sente. A gente explica que a ansiedade é como o sistema de alarme do nosso corpo, um superpoder que nos avisa de perigos de verdade. O problema é que, às vezes, esse sistema é super sensível. É como um alarme de carro que dispara com um vento ou com um gato que passa perto. O barulho é real, mas o perigo não. Perfeito. O perigo não é real, mas o barulho do alarme é. O pensamento ansioso, aquele "e se algo ruim acontecer", é o barulho desse alarme que disparou sem motivo. Então o objetivo não é tentar desligar o alarme à força, o que provavelmente só aumentaria o pânico. De jeito nenhum. Seria como gritar com o alarme para ele parar. A estratégia é ensinar a criança a se tornar uma verificadora de alarmes. Quando o alarme dispara, o coração acelera, a barriga gela, ela aprende a parar e se perguntar: ok, meu alarme disparou. Qual foi o pensamento que o disparou? Certo. Agora, vamos checar as evidências. Existe um perigo real aqui e agora ou é só um alarme falso? Um pensamento "e se"? Com o tempo, ela aprende a dizer a si mesma: ah, é só o meu alarme sensível de novo. Tá tudo bem, não preciso sair correndo. Isso tira o poder do pensamento catastrófico. É uma mudança de perspectiva muito, muito poderosa. E olha, para quem está ouvindo e se identificando com essas ideias ou achando as ferramentas úteis, aproveita agora para curtir este áudio. Isso nos ajuda a entender o que é mais relevante e a levar esse conhecimento para mais gente. E vale lembrar, isso só um resumo. Para quem quiser mergulhar de verdade no assunto, o link para o livro completo está aqui na descrição. É uma referência que vale cada página mesmo. Com certeza. Agora, vamos conectar os pontos. Essas ferramentas, o semáforo, o termômetro, o alarme, parecem brilhantes para lidar com situações pontuais. Mas como elas se aplicam para enfrentar algo mais persistente e pesado, como um quadro de depressão ou um transtorno de ansiedade? Ótima pergunta. O livro mostra como usar essa mesma caixa de ferramentas, mas de forma mais estruturada, mais intensiva para esses quadros. No caso da depressão, por exemplo, o livro destaca algo importante que muitas vezes passa despercebido. Os sintomas em crianças podem não ser a tristeza clássica. Ah, é? Sim, o quadro 9.1 mostra que pode se manifestar como irritabilidade constante, tédio, queda no rendimento escolar ou queixas físicas vagas. O que pode ser facilmente confundido com fase da idade, preguiça ou mau comportamento. Exatamente. E é aí que mora o perigo. A estratégia central da TCC para depressão é a ativação comportamental, que é uma forma elegante de dizer: precisamos quebrar o ciclo vicioso. A depressão cria um ciclo de desânimo que leva à inatividade, que gera mais desânimo. Uma espiral para baixo. Uma espiral. O livro usa uma metáfora visual ótima das setas invertidas. A depressão é uma seta gigante, puxando a criança para baixo, para a cama, para o isolamento. A terapia tem que criar uma seta no sentido oposto, empurrando-a para cima através de pequenas atividades legais. Mas como motivar alguém que, por definição, está sem motivação para fazer qualquer coisa? Esse é o grande desafio. A gente não espera a vontade aparecer. A gente age primeiro, mesmo sem vontade, para que a vontade venha depois. Começamos com passos mínimos. O livro apresenta o acrônimo ACTION como um guia. O A pode ser alcançar algo pequeno, como arrumar uma gaveta. Uma coisa bem concreta. Mas reativar os circuitos de prazer e recompensa do cérebro. É como um músculo que atrofiou e precisa de fisioterapia. Começamos com movimentos pequenos e graduais para malhar o ânimo. Gostei do malhar o ânimo. E no caso dos transtornos de ansiedade, quando o alarme falso está disparando o tempo todo? Aí, a abordagem é transformar a criança, de fato, numa detetive especialista do próprio corpo e dos pensamentos. Primeiro, a psicoeducação sobre o alarme, como a gente falou. A criança preenche uma ficha como seu corpo lhe avisa que está ansioso e mapeia os sinais. Coração acelerado, mão suada, perna bamba. Isso já ajuda a desmistificar, né? Totalmente. Ela para de ter medo do próprio medo. O passo seguinte é investigar os pensamentos por trás do alarme, que o livro chama de terríveis suspeitas. Adorei o nome. São os pensamentos "e se?". Exato. E se minha mãe não voltar para me buscar? E se todo mundo ri da minha apresentação? A criança aprende a colocar esses pensamentos no banco dos réus. Ela se torna a detetive que pergunta:
Quais as provas de que essa terrível suspeita é 100% verdade? Isso já aconteceu antes? Qual a pior coisa que pode acontecer? E eu sobreviveria a ela. E qual a melhor coisa que pode acontecer? Ela aprende a confrontar os pensamentos com evidências, como uma cientista, e a desenvolver pensamentos alternativos, mais realistas. O que estamos discutindo aqui é, no fundo, ensinar uma habilidade para a vida inteira. Sem dúvida. E isso me lembra da importância de trazer os pais para esse processo. O livro reforça muito isso. Não adianta a criança aprender a usar o semáforo na terapia se em casa, quando ela tenta aplicar, os pais gritam: "Pare de frescura e responda logo." O trabalho se perde. Exato. Os pais precisam se tornar treinadores dessas habilidades. Eles aprendem a validar as emoções dos filhos e a reforçar o uso das ferramentas no dia a dia. É um trabalho de equipe. Resumindo toda essa nossa conversa, a grande percepção para mim é que a terapia infantil não é de jeito nenhum uma versão simplificada da terapia de adultos. Não mesmo. É um ecossistema próprio que exige uma criatividade e uma capacidade de tradução imensas. Concordo. Se fôssemos destilar a essência do que o livro nos ensina, eu diria que são 3 pontos fundamentais. Primeiro, a TCC foca na relação prática e visível entre pensamentos, emoções e ações, dando à criança um mapa para entender seu próprio funcionamento. Segundo, a arte está em traduzir essa ciência para a linguagem lúdica, usando metáforas e ferramentas que transformam o abstrato em concreto, como o termômetro e o alarme. E o terceiro ponto? E o terceiro, e para mim o mais profundo, é que o objetivo final é uma mudança fundamental na relação da criança com seu próprio mundo interno. Não se trata apenas de dar uma caixa de ferramentas. Trata-se de ensinar que pensamentos e sentimentos são eventos internos que ela pode observar, questionar e influenciar, e não verdades absolutas que a controlam. Exatamente. É a transição de ser um passageiro no barco das emoções para se tornar, aos poucos, a capitã desse barco. De passageiro a capitã, essa imagem é muito poderosa. E isso nos leva a uma reflexão final que extrapola o consultório. Muitas dessas ferramentas que discutimos, o pare e pense, a identificação de emoções no termômetro, o questionamento de pensamentos ansiosos, são, na verdade, competências de regulação emocional que a maioria de nós adultos nunca aprendeu formalmente. É verdade. A gente foi aprendendo na base da tentativa e erro e muitas vezes com bastante sofrimento. Então fica a pergunta para a gente refletir. Como seria o nosso mundo, as nossas relações pessoais, os nossos ambientes de trabalho, se todos nós tivéssemos tido a oportunidade de desenvolver essa caixa de ferramentas emocional desde a infância? Uau! É uma pergunta que realmente nos deixa pensando. Um fechamento excelente para uma análise tão rica. Muito do que falamos aqui se aplica a todos nós, não apenas às crianças. A regulação emocional é uma habilidade para a vida toda. Sem dúvida. Para quem nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. E não se esqueça de seguir o canal Psi em Áudio para continuar explorando o universo da psicologia com a gente. Até a próxima!